Eu me sinto privilegiada também de poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias. E eu queria continuar nesse tema que nós já estamos falando há algumas semanas, sobre contentamento. E esses dias eu estava lendo um livro, chama Escolha a Alegria, porque a felicidade não é suficiente. Eu achei muito interessante o título do livro e comecei a ler. E é o livro da Kay Warren, e lá estava uma definição da palavra alegria, e é sobre essa definição que eu gostaria de falar nesta manhã. É uma definição que eu achei sensacional, de alegria, então eu quero compartilhar com vocês aqui. Diz assim: a alegria é a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida. A serena confiança de que no final vai ficar tudo bem. E a obstinada escolha de louvar a Deus em todas as coisas. É sensacional essa definição. E eu fiquei declarando ela a semana toda. Muitas vezes quando nós falamos de alegria, de contentamento, muitas vezes nós podemos imaginar que tem a ver com um sentimento, tem a ver com uma personalidade extrovertida, alegre. E muitos dos meus amigos dizem que eu sou uma pessoa alegre, contente. Mas o que eu vim dizer aqui nesta manhã não tem a ver com personalidade. Não tem a ver se você é extrovertido, se você é introvertido. Não é disso que nós vamos falar nesta manhã. A alegria que nós queremos compartilhar, ela está baseada nessa definição. É uma questão de um posicionamento do nosso coração. Não tem a ver se nós estamos dando risadinhas ou se nós estamos curtindo, não é isso. Mas é um lugar para onde nós vamos. É um posicionamento do nosso coração. E nós estamos falando baseados lá no texto de Filipenses 4. E é um texto tão maravilhoso da declaração de Paulo dizendo: aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. E todas as nossas ministrações dessas últimas semanas têm sido baseadas neste texto. E aí eu fiquei pensando se Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Quer dizer que antes ele não ficava contente em toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu. A partir de algum momento ele começou a ficar contente em toda e qualquer circunstância. Mas antes disso, provavelmente ele não ficava. E aí eu fiquei pensando, o porquê que nós não conseguimos ficar contentes em toda e qualquer circunstância? O que é que nos impede de estar contente em toda e qualquer circunstância? E a resposta é muito simples. As tristezas, as decepções, as angústias, a maldade, as enfermidades, as perdas, o luto, as circunstâncias que saem do nosso controle, aquelas circunstâncias das quais nós não podemos fazer nada. Muitas vezes, estes são os motivos pelos quais nós não conseguimos estar contentes em toda e qualquer circunstância. Muitas vezes, a dor e o sofrimento se tornam um empecilho para que nós possamos estar contentes, para que nós possamos desfrutar desta alegria. E eu fiquei pensando, que Jesus nos alertou desde o início que nós enfrentaríamos situações difíceis, que nós íamos lidar com situações de dor, de sofrimento. A palavra de Deus diz: no mundo terão aflições, mas tem de bom ânimo. Então ele deixou claro, não é uma escolha nossa passar por dificuldades, não é algo que eu e você escolhemos. Elas aparecem, elas estão lá. De repente está tudo bem, daqui a pouco, como disse o César, vem uma má notícia. E aí, qual é a nossa reação diante disso? E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. É sobre como nós reagimos, como nós nos posicionamos diante das circunstâncias, diante das dores, das dificuldades, dos medos, como nós reagimos, qual é o nosso posicionamento. E a gente pode reagir de várias formas. E eu quero falar de duas em especial. A primeira, nós podemos nos colocar numa posição de vítimas.
de coitadinhos, de tadinho de mim, o meu passado, como nós ouvimos aqui na semana passada, ficar olhando para trás, nos colocar nessa posição de nada dá certo para mim, essas coisas só acontecem comigo, eu só passo por perrengues, por dificuldades, nada de bom acontece. E sabe, eu já fiquei por muito tempo nesta posição de vítima. E eu quero dizer para vocês que essa posição é muito ruim. Porque nós ficamos paralisados, nós ficamos sem reação. A nossa tendência é nos isolar, é ficar quietos, nós não queremos nos relacionar, nós nos sentimos menos. E isso acaba enaltecendo a dor. E como a Maíra falou aqui aos domingos passados, Jesus não morreu na cruz para que nós ficássemos nessa posição. A outra posição é a que o César estava falando agora há pouco. É aquele que olha para a dor e para o sofrimento e nega ele. Não, eu não aceito essa dor, eu não aceito esse problema, eu não aceito isso, porque eu determino, porque não vai acontecer comigo, não, eu vou resolver, eu vou acontecer, eu vou fazer, eu vou trabalhar mais. Sabe, esse posicionamento faz a gente pensar assim, não, porque se eu não fizer algo, ninguém vai fazer por mim. Então eu preciso correr atrás, eu posso, eu consigo. E aí muitas vezes entra as palavras motivacionais que a gente vê tanto, né? E esse é um posicionamento de ignorar a dor. E Deus também não tem essa posição para nós. Porque Jesus também morreu na cruz e Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrer. Então Ele não ignora a dor. Então essas duas posições trazem lugares perigosos para nós. Nos deixam cansados, sobrecarregados, angustiados. Sabe quantas vezes eu quis resolver os meus problemas na força do meu braço? Não vai funcionar, vai dar certo. E aí eu posso dizer para você que o fim é cansaço, é desânimo, é tristeza ainda maior. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre aonde nós colocamos a nossa dor. Nós enaltecemos ela? Ou nós ignoramos? Sabe, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver homens e mulheres que passaram por pressões, por dores, por sofrimentos, por momentos de grande tribulação, homens e mulheres limitados, fracos como eu e você. Eu acho sensacional a Bíblia porque ela faz questão de mostrar que esses homens e mulheres eram limitados, cheios de defeitos, inconstantes muitas vezes, mas também em toda a Bíblia nós vemos um Deus manifestando sua glória, manifestando os seus milagres, manifestando a sua presença poderosa e transformando circunstâncias impossíveis em coisas poderosas, incríveis. Eu amo a palavra de Deus porque ela faz com que tudo faça sentido. Sabe, nessa manhã eu queria compartilhar algo que Deus trouxe ao meu coração, assim que a Marisa me convidou para compartilhar esse tempo com vocês. O primeiro texto que veio à minha mente é também o meu texto preferido do Velho Testamento. E assim que veio esse texto, veio uma frase na minha mente. Veio assim, contentamento ainda que. Contentamento ainda que. E aí eu queria convidar você nesta manhã a abrir o livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 16. Glória a Deus pela tecnologia, né? Eu estava preocupada de não enxergar, mas a luz aqui é fantástica, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, meninos aí das luzes. Então, nós vamos ver uma passagem aqui de 3 jovens que estavam passando por um momento muito difícil. Eles estavam numa terra que não era deles, tinham circunstâncias ruins, e havia um rei orgulhoso, poderoso, mas muito orgulhoso. E esse rei constrói, então, uma estátua de si mesmo e faz um decreto dizendo que todas as pessoas daquele reino deveriam se prostrar diante da estátua dele. Eu fico imaginando, né, como que pode um rei assim, tão orgulhoso, e ele diz, olha, assim que tocar os instrumentos,
todos, sem exceção, precisam se prostrar diante da minha estátua e adorá-la. E aí esses 3 moços têm uma atitude um pouco diferente do que o rei esperava. E diz assim lá no versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eu esqueci de falar, né, que tem esse pequeno detalhe, que quem não adorasse a estátua seria jogado em uma fornalha de fogo ardente. Não era só assim, vamos dar um castiguinho para vocês, quem não adorar. Não, aquele que não adorasse a estátua seria jogado na fornalha de fogo ardente. E é sensacional a declaração desses moços. Por isso que é a minha passagem preferida, porque eu fico encantada com a declaração deles. Eles dizem, ó rei, nós não precisamos nos defender de ti. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode, e Ele vai nos livrar das suas mãos. Mas saiba, ó rei, que ainda que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos. Ainda que o nosso Deus não nos livre, nós não nos prostraremos. E a minha pergunta para nós nesta manhã, como nós reagimos diante das pressões? Quando nossa fé é colocada à prova, quando as nossas convicções e os nossos princípios são colocados à prova, qual o nosso posicionamento? Como nós nos colocamos quando nós somos pressionados? Esses são dias que nós somos pressionados de todos os lados. Para onde a gente olha, a gente é pressionado. Sabe, são dias de angústia, de medo, de pressão, de ameaças. São tantas notícias, tanta dor, tanto sofrimento. Como nós estamos nos posicionando diante das pressões? Como nós nos colocamos? Será que nós estamos nos prostrando diante delas? E quando eu digo nos prostrar, eu digo, estamos deixando elas dominarem a gente? Nós estamos deixando ser dominados pelas circunstâncias, pelo medo? Estamos deixando ser controlados pelas decisões de outras pessoas? Sabe, esses são dias que eu e você somos convidados a dizer, eu não vou abrir mão do que eu acredito. Não importa a circunstância, não importa as tribulações, eu não vou me prostrar, eu não vou ficar paralisado. Eu vou continuar crendo neste Deus. Eu não abro mão do que eu creio. Eu não abro mão das promessas que Deus tem para mim. E aí vamos continuar lendo lá em Daniel, ainda no capítulo 3. No versículo 19 ao 23 diz assim, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Gente, é sensacional.
Eu fico imaginando eu lá nessa situação, eu já ia imaginar assim, não, Deus vai vir num parapente, num paraquedas, e vai levar a gente para o alto, e nós vamos ser livres dessa fornalha, e vai dar tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que o rei ficou tão furioso, que o rei mandou amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego, e mandou que aumentassem o fogo. Imagina a situação. Eu acho que eles pensaram assim, Deus vai nos livrar nos 45 do segundo tempo. Mas a Bíblia diz que eles foram jogados na fornalha, que estava extraordinariamente quente. Eles foram jogados. A verdade é que Deus não livrou eles da fornalha, muito pelo contrário. A pressão aumentou. O fogo aumentou. A Bíblia diz que as pessoas que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles morreram queimados. E aí a pergunta para nós nesta manhã: como nós reagimos diante das pressões e quando as coisas saem do nosso controle? Quando as coisas não saem como nós idealizamos. Quando as coisas não saem como nós imaginamos. Quando a resposta da nossa oração não foi a que a gente achou que ia ser. Sabe, queridos, eu nunca vi um momento em que a gente viu tanta coisa sair do controle. Tantos casamentos foram cancelados, tantos chás foram cancelados, tantas festas. Coisas que nós planejamos, que nós imaginamos como seria, e não saiu como a gente gostaria. Não saiu como a gente imaginava. E a minha pergunta é, como nós reagimos quando nós oramos e Deus não responde do jeito que nós gostaríamos que Ele respondesse? Você com certeza não faz isso, mas eu faço. Eu oro e já idealizo tudo como Deus vai fazer. Eu dou uma ideia sensacional para o Senhor. Eu falo, Senhor, o Senhor pode agir assim, se o Senhor fizer assim, e se o Senhor usar aquela pessoa, se o Senhor... Vocês nunca fizeram isso, mas eu faço. E quando a resposta não vem como nós idealizamos? E quando o livramento não chega nas 45 do segundo tempo? Sabe, nós, nesses dias, podemos dizer que nós estamos dentro da fornalha. Nós estamos dentro de uma fornalha. Nós não fomos livres da fornalha. Nós estamos dentro dela hoje. Mas eu quero dizer para você que Deus tem pensamentos mais altos. Deus tem pensamentos mais altos que os nossos. Deus tem caminhos mais altos que os nossos. Os planos dele são melhores e maiores que os nossos. A pergunta é, nós vamos continuar sendo fiéis, crendo, perseverando, quando o livramento não vier da forma como nós queríamos? Sabe, eu queria compartilhar com vocês, meu marido passou por 2 cirurgias nos pulmões, ele teve um problema de saúde há muitos anos atrás e ele precisou fazer 2 cirurgias. Ele tirou um pedaço de cada pulmão. E eu lembro que na primeira cirurgia nós orávamos, a igreja orava e nós críamos e declarávamos a cura sobre ele, a restauração, que ele fosse curado. E nós já planejamos, não, ele não vai operar, ele não vai passar por nada, Deus vai curá-lo instantaneamente. Mas eu quero dizer para você, não aconteceu como nós imaginávamos. Ele precisou passar por uma cirurgia. Ele ficou 1 ano sem trabalhar e nós, dependendo da ajuda dos irmãos, os irmãos nos mantiveram durante 1 ano, financeiramente, emocionalmente. E sabe, queridos, eu posso dizer que depois que passou, no momento eu falei, Senhor, por que o Senhor permitiu? Mas nós crescemos tanto, nós nos tornamos um casal mais forte, nós nos fortalecemos. Nós aprendemos tanta coisa, nós fomos supridos em todas as nossas necessidades. Sabe, muitas vezes a resposta da nossa oração não vai ser a que nós idealizamos. Deus tem outras formas de agir. Mas a pergunta nesta manhã é, nós vamos continuar crendo? Mesmo que a fornalha seja novamente aquecida? Mesmo quando sair do nosso controle, nós vamos continuar perseverando?
Sabe, antes da pandemia, eu ontem orando, eu lembrava, nós estávamos vivendo um dos momentos mais magníficos da minha vida cristã. A gente vinha aqui neste lugar, cultos sensacionais, da presença, do poder de Deus, palavras proféticas, mover, a gente dançava, cantava. Eram cultos sensacionais, conferências que nós participávamos, onde Deus manifestava a sua glória, mandava a palavra para nós, promessas, visões, revelações. A minha pergunta nesta manhã é: o que mudou? Será que mudou só o fato de hoje estarmos online? Ou nós não estamos mais experimentando esses momentos? E sabe o que o Senhor disse para mim nessa manhã, para falar para você? Ele não mudou. E você pode experimentar essa glória que nós experimentávamos aqui, aí no seu quarto, aí na sua casa, aí na sua sala. Este mesmo poder que se manifestava aqui, se manifesta aí na sua casa, enquanto você lava a louça, enquanto você passa roupa, enquanto você trabalha. Queria que você voltasse para o texto de Daniel 3. Lá no versículo 24. Diz assim: mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se, perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fumaça neles. Ah, gente, fala para mim que Deus não é lindo. Fala se Ele não tem um plano melhor. Fala para mim se Ele não tem uma maneira sensacional de resolver as nossas questões. Sabe, o nosso posicionamento diante das lutas e das pressões vão glorificar a Deus. Milagres acontecerão por causa do nosso posicionamento de fé. A forma que Nabucodonosor via a Deus mudou. Deus quer fazer isso através de nós. Sabe, esses são dias que a forma como eu e você nos posicionamos, a nossa atitude de fé, vai mudar a visão das pessoas em relação a Deus, de quem Deus é. Sabe, a gente orava tanto aqui nesse lugar, você lembra disso? Que a gente dizia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero pregar boas novas, eu quero levar liberdade aos cativos, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. O que mudou? Sabe, não dá mais para a gente ficar indo na casa das pessoas, não dá para a gente fazer panfletagem na rua, não dá para fazer muita coisa. Mas dá para fazer muita coisa. O meu e o seu posicionamento de fé, a forma como nós lidamos com as más notícias, com as dificuldades, vão mudar o jeito das pessoas verem a Deus. Esta, neste momento, é a melhor maneira de nós evangelizarmos. As pessoas olharem para nós: gente, está dando tudo errado na vida dela. Ela está enferma, ela está sem trabalhar, mas ela continua contente, ela continua orando, ela continua buscando, ela continua louvando. Quem é esse Deus que ela serve? Vamos voltar lá para Daniel, no versículo 28 agora, diz assim: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos.
Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. E aí o versículo 30, eu quero que você leia comigo aí na sua casa. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ah, gente, como que nós não vamos confiar? A pergunta é só uma nesta manhã. Quem está com você na fornalha? A Bíblia diz que havia um quarto homem. Havia um quarto homem na fornalha. E eles estavam lá dentro, e a Bíblia diz que eles foram desamarrados. Eu quero dizer para você nesta manhã, amado, nada te amarra. Você pode estar dentro da fornalha completamente desamarrado, ileso, sem cheiro de fumaça. Se o quarto homem estiver na fornalha com você, então a minha pergunta é, quem está com você na fornalha? Para onde você corre quando vêm as pressões? Como você se posiciona quando as coisas não estão como você queria? Você permanece ou você foge? Quem está com você na fornalha? Sabe, queridos, eu escuto muita gente dizer assim, eu não participei do G100 porque eu estava muito triste. Eu não fui no culto hoje porque eu estava muito triste. Mas eu não escuto ninguém dizendo, hoje eu não acessei as redes sociais porque eu estou muito triste. Hoje eu não assisti Netflix porque eu estou muito triste. Para onde você corre quando você está na fornalha? Sabe, esses são dias que nós precisamos buscar ao Senhor, que nós precisamos ir até a presença dEle. Nós precisamos tirar um tempo de oração, de jejum. No começo da pandemia, veio um medo muito grande no meu coração, como eu disse, das cirurgias do meu marido. E quando eu soube que o vírus atacava diretamente os pulmões, veio temor no meu coração, veio medo. E eu lembro que eu lembrei lá de Jesus. O que Jesus fez num momento de dor, de medo? Lá no Getsêmani, ele chama seus amigos para orar com ele. E aí então eu chamei meu grupo de amigos e nós temos orado todas as quintas-feiras. E isso tem me fortalecido, me animado. Sabe, às vezes a gente está tão triste, a gente está tão angustiado que não tem forças para orar. Chame alguém, faça uma chamada de vídeo. Ore com alguém. Chame alguém para orar com você no WhatsApp. Sabe, queridos, esses são dias que nós precisamos ter a consciência da presença de Deus na nossa casa. Ter a consciência de que Ele está. Eu orando por esse culto, eu quero profetizar para você a imagem que eu tive. Igual um pai quando vai atravessar a rua, e ele aproxima do filho, e ele diz, filho, segura a minha mão, eu vou atravessar com você. Deus está dizendo para você nessa manhã, filho, segura na minha mão, vamos atravessar essa fornalha juntos. Ele está aí na sua casa, Ele está aí, ainda que você muitas vezes não sinta, Ele está aí. Ele é o quarto homem na fornalha. Sabe, Ele nos abraça. Ele nos sustenta, Ele fala conosco. Nós achamos o que nós precisamos, mas a verdade é que só Deus sabe o que nós precisamos. E nessa manhã eu quero ler de novo com você esta definição. A alegria é a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida. É a serena confiança de que no final, ainda que agora pareça que Ele não vai livrar, mas no final vai ficar tudo bem. E a obstinada escolha de louvar a Deus em todas as circunstâncias. É uma escolha, amados. É uma escolha. É uma decisão, é algo racional. Porque se a gente for conduzido pelo que nós sentimos, nós vamos desistir. E eu queria encerrar este tempo aqui com vocês.
contando a minha experiência. E eu não ia contar isso, mas a Marisa falou, Naijara, conta a sua experiência. Há 2 anos atrás, eu perdi a minha mãe. A minha mãe era uma grande amiga, nós fazíamos tudo juntas. E ela ficou doente, nós levamos ela no hospital. E em 5 dias, uma mulher que tinha uma saúde perfeita, faleceu. Eu lembro quando o médico olhou para mim e disse, só esses aparelhos estão mantendo a sua mãe viva, mas ela corre um grande risco de morrer. E nós oramos, e nós oramos, e nós oramos. E a verdade é que o Senhor a levou. E sabe, vieram muitos questionamentos no meu coração, muitas perguntas. Eu dizia, Senhor, mas eu oro para tanta gente e as pessoas são curadas. Senhor, mas eu te sirvo, eu te busco, eu te conheço, eu canto na igreja. E aí eu perguntei, o porquê, Senhor? Por quê? E sabe qual a resposta que eu tive? Nenhuma. Ele não me respondeu por que ele levou a minha mãe. Mas ele me perguntou, e agora, Naijara? Você vai continuar? Você vai continuar? Você vai continuar crendo que eu posso curar? Você vai continuar me buscando? Você vai continuar me adorando? E sabe, a única coisa que Deus falava comigo no meio daquela dor era, você não está sozinha, eu sou o 4º homem da fornalha. Você não está sozinha, eu estou com você. E eu quero dizer para você nesta manhã, você não está sozinho. Ele está com você em meio à sua dor, em meio à sua tristeza. Ele está com você. E sabe, foram dias de tanta dor, de tanto medo, de tanta angústia. E eu acordava de manhã, eu não tinha forças para me levantar, eu não tinha ânimo para me levantar. E eu ia orar e Deus me dava uma palavra e logo em seguida Ele me trazia uma pessoa na minha mente e dizia, manda essa palavra para essa pessoa. E eu dizia, Senhor, o Senhor não está entendendo, agora é a minha vez. Eu é que preciso de consolo, eu é que preciso ser cuidada. Mas o Senhor inquietava meu coração e eu fazia aquilo, eu mandava uma mensagem, eu orava com alguém. E sabe o que acontecia? Eu era curada. Eu era curada. Cada mensagem que eu mandava, cada oração que eu fazia por alguém me curava. Sabe, eu não sei como Deus quer curar a sua dor nesses dias, eu não sei como Deus quer tirar a tristeza do seu coração. Mas ainda que sentido para você, obedeça. Sabe, naquele momento, tudo que eu não queria era abençoar alguém, eu queria ser abençoada, eu queria ser confortada. Mas sabe, a minha obediência trouxe cura. Eu quero dizer para você, faça o que Deus está pedindo para você nesses dias. Sabe, grandes letras de músicas foram compostas em momentos de dor, livros foram escritos em momentos de dor, instituições e ONGs foram criadas em momentos de dor. E Deus está dizendo para você coisas novas, Ele quer te revelar coisas novas em meio à dor. Obedeça mesmo que não fizer sentido. E para encerrar, agora eu vou encerrar mesmo. Lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me faz andar em lugares altos. Deus é maravilhoso, amados. Deus é maravilhoso e Ele está aí onde você está agora. Deus está aí na sua casa.
Deus está aí com você. Ele é o quarto homem e Ele está desamarrando você agora. Ele está desamarrando você agora, aí na sua casa. Ele está desamarrando você e você não vai ter cheiro de fumaça, amado. Não importa a dor, o sofrimento que você esteja passando não é maior que você, não é maior que o seu Deus. Como nós vamos nos colocar nesses dias? Você está disposto a fazer essa declaração de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, eu me alegrarei. E se as coisas começarem a piorar em vez de melhorar? Eu lembrei lá de José. Parece que quanto mais José era fiel ao Senhor, mais as coisas pioravam para ele. Mas José decidiu permanecer firme e fiel. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou governador. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos. O Senhor tem isso para nós nesta manhã. E orando, a direção que veio no meu coração está lá em Salmos 126, os 5 e os 6, que diz: os que semeiam com lágrimas, com júbilo voltarão, carregando seus feixes. O Senhor disse para mim, Narjara, as sementes, elas são plantadas com lágrimas. Agora não é momento de você parar o plantio, não é momento de você não semear. Deus está dizendo para você, semeie em meio às lágrimas, porque Ele vai fazer com que essa colheita produza feixes e feixes e feixes em meio a muita alegria. E de novo eu vou ler, a alegria é a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida. A serena confiança de que no final vai ficar tudo bem. E a obstinada escolha de louvar a Deus em todas as circunstâncias. E isso é algo que nós fazemos todo dia, amados. Todos os dias. É uma escolha que nós fazemos todos os dias. Todos os dias. Que Deus abençoe sua vida. Que agora você sinta a presença aí na sua casa do quarto homem na fornalha. Porque Ele está aí com você. Nunca me deixou na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou, oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que entrega, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chega.